Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos a partir do versículo 5. Aqueles que acharam, olhe para quem estiver do seu lado, se ele estiver sem Bíblia, permita que ele lhe acompanhe. Vamos fazer uma leitura responsiva nesta noite. Primeiro Evangelho da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Todos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória. Queridos e amados irmãos, Aleluia. ouvintes e praticantes da Bíblia Sagrada, nesta noite nós acabamos de ler um texto que está inserido no Evangelho de Mateus. Mateus, conhecido também como Levi, filho de Alfeu, irmão de Tiago, ele foi o homem escolhido por Jesus para fazer parte de um dos seus 12 discípulos. Eu preciso de toda a atenção. Quando começamos a meditar sobre o Evangelho de Mateus, nós vamos descobrir que Mateus, assim como outros escritores, como Marcos, Lucas e João, ele escreve sobre o ministério de Jesus Cristo. Quando começamos a meditar sobre este livro, sobre este Evangelho, nós vamos descobrir que Mateus, ele se preocupa em apresentar o Senhor Jesus como Rei de Israel, como Rei do povo judeu. Quando eu começo a meditar no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, eu descubro que Mateus, ele descreve nos seus primeiros capítulos a genealogia de Jesus. Quando começamos a meditar, nós vamos ver que Mateus, ele se preocupa em traçar a história de Jesus Cristo nos principais pontos, para que todos aqueles que viessem acompanhar o seu documento, viessem acompanhar o seu livro, entendesse de melhor maneira possível sobre quem era verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós chegamos no versículo 2, no capítulo 2, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui Mateus descrevendo sobre o nascimento, sobre como aconteceu o nascimento, como veio a vida de Jesus nesta terra, como ele foi gerado, aonde ele nasceu, como as pessoas se portaram a saber que Jesus havia nascido. Nós vamos acompanhar nesses outros 2 capítulos da Bíblia, que os magos vêm seguidos ou seguindo uma estrela e chegam até onde Jesus Cristo estava, em uma estribeira ou em um lugar aonde havia muitos animais para se alojar, porque assim não dizer, porque na época era um período festivo na cidade aonde Jesus nasceu. Então, segundo a história, aquelas casas que poderiam ser alugadas, que poderiam ser divididas por parentes ou por pessoas que vinham de viagem para aquela cidade, as casas estavam lotadas, não tinham vagas. Então o único lugar
lugar que Maria e José achou para que Maria pudesse conceber o seu filho, foi em um lugar aonde os animais viviam, aonde estava alojado os animais. Quando começamos a meditar sobre este texto, nós vemos que Jesus então, ele nasce debaixo de perseguição, porque o rei Herodes naquela época ficou sabendo que o rei dos judeus havia nascido. Então Herodes, como um homem que tinha no seu coração uma ganância muito grande, medo de perder o seu trono, medo de perder o seu lugar de rei na terra, ele então levanta no seu coração, mediante um intuito maligno de determinar que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem ceifadas, fossem mortas. Eu imagino a tristeza de todos os pais, a tristeza de todos aqueles que estavam cuidando do seu filho, com carinho, com amor, tratando o seu filho, ensinando a Torá Sagrada, para que um dia o seu filho crescesse e pudesse andar nos caminhos do Deus de Israel, e de uma hora para outra, tendo esta mensagem chegada à sua porta, que pudessem tomar os seus filhos e ceifar a sua vida. Mas Jesus foi diferente. Antes que os homens, ou antes que os assassinos chegassem até a casa, ou até o lugar onde Maria estava, o anjo do Senhor aparece a José e manda que José fugisse para o Egito, para que o filho Jesus não tivesse a sua vida ceifada. Pois bem, continuando a história, nós vamos acompanhar que Jesus, ele foge de um lado para o outro com seus pais, mas chega um tempo que Jesus começa a crescer, a perseguição passa, Herodes morre, entra outro rei no seu lugar. Então o menino Jesus começa a crescer, e segundo os evangelhos, a Bíblia diz que ele era um menino que crescia em graça, crescia em conhecimento. Jesus era um menino que crescia debaixo da proteção divina na sua vida. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 3 em diante, que então chega o tempo de Jesus aparecer para a humanidade. Chega que então, segundo parece, Jesus completando seus 30 anos, ano aquele em que todo o profeta, ele tinha ocasionalmente o período de ser chamado, de ser convidado, de ser classificado como profeta, como um sacerdote na presença do Senhor. Então a Bíblia diz que de repente aparece João Batista. João Batista era aquele que pregava o arrependimento, era aquele que pregava o caminho para que quando Jesus viesse, o povo já tivesse uma noção de quem era Jesus Cristo. A Bíblia diz que a pregação de João Batista era muito simples e não era longa. João Batista, na sua pregação, ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora, falando para todos os fariseus, os escribas, aqueles que tinham a lei, mas não obedeciam a ela. E diz a Bíblia Sagrada que muito eram aqueles que ouviam a mensagem de João Batista e se arrependiam dos seus pecados. João Batista, dia após dia, ele pregava na beira do Rio Jordão, e todos aqueles que iam aceitando a Jesus iam se batizando nas águas. Mas João Batista ainda dizia: olha, eu estou batizando vocês com o batismo da água, mas alguns dias depois vai vir um ainda maior do que eu, alguém que eu não sou digno de desatar as alparcas do seu pé. Eu batizo com água, mas vai vir um depois de mim, que ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo.